O empreendedorismo, para mim, é o maior projeto social que existe. Eu poderia muito bem estar no meu consultório, pego o meu dinheiro e ter colocado num banco. Eu não teria gerado nenhum emprego a mais com aquele meu dinheiro no banco. Hoje, com o empreendedorismo, eu gero diretamente mais de 80 empregos. 80 famílias que não teriam subsídios se nós não tivéssemos os nossos empreendimentos. A gente calculou 650 empregos indiretos que a gente gera. Uau! Mas essa segunda parte, que é o projeto social, impactar outras vidas, eu acho que é uma coisa que também enobrece e é um motor para mim. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao InPodcast, o podcast dos empreendedores que apostaram tudo contra todas as probabilidades e deram certo. Hoje, em especial, nosso episódio é com o médico Dr. Gustavo Guimarães, que tinha tudo para se acomodar na cirurgia plástica e resolveu empreender uma outra área que não tem nada a ver com cirurgia plástica, mas ao mesmo tempo é uma venda casada. Por quê? Ele engorda as pessoas vendendo sorvetes e depois vai lá e faz uma cirurgia plástica para poder consertar e deixar o negócio muito bem organizado. Hoje, a Brás Sorvetes é a maior indústria de sorvetes de Brasília e logo está quase sendo a maior indústria de sorvetes do Centro-Oeste. Gustavão, história é essa de sorvete, hein? Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, valeu demais. Bom, obrigado pela apresentação. Sou o pai do João e do Pedro, casado com a Thaís, sou cirurgião plástico há 20 anos e é um prazer estar aqui para contar um pouquinho dessa jornada de alguns projetos, outros virão, mas uma fábrica de sorvete, o consultório, uma mentoria, a clínica e mais alguns aí no futuro. Muito bom. Primeiro de tudo, quero te agradecer por ter topado esse nosso convite. Quero deixar aqui publicamente registrado que eu admiro você demais. O cara que para mim é referência em todas as áreas, até onde eu te conheço. É um empreendedor serial, é um cara que não desiste, não se acomoda, acorda cedo, vai treinar, faz cirurgia, gerencia mais de 50 colaboradores, juntando clínica, fábrica de sorvete, um monte de coisa. Sem dúvida nenhuma, para mim é muito bom ter você aqui para contribuir com essa galera que tá empreendendo, que muitas vezes é desacreditada, que o pessoal não bota fé se vai dar certo, uma hora acredita que vai funcionar, outra hora não tem tanta confiança assim. Eu acho que você passou um pouquinho dessa tua jornada, mas eu queria, Gustavão, que você falasse aqui pra galera, nesse nosso podcast, por que você resolveu, mesmo sendo médico, uma profissão super estabilizada no nosso país, e a gente vai entrar nisso também, que hoje você ajuda outros médicos a prosperarem, por que mesmo assim você resolveu empreender em outras áreas, cara? De onde que veio isso? Vini, eu sempre tive essa inquietude de ficar satisfeito só com o que eu tinha. E essa veia empreendedora, ela começou quando eu via médicos mais velhos, 50, 60, 70 anos, dando plantão sábado à noite. E aquilo sempre me incomodava. E eu quis entender o porquê, porque nessa idade eu gostaria muito era de estar com a minha família curtindo meu sábado à noite. E eu via muitos médicos fazendo isso. E aquilo me incomodava e eu descobri que eles não tinham aprendido a gerir o dinheiro deles de forma adequada. E eu comecei a aprender um pouco sobre isso, porque eu não queria aquele futuro para mim. E aí eu entrei no mundo financeiro, de planejamento, e eu descobri o mundo de ações. Quando você vai descobrir o mundo de ações, eu começava a pesquisar as grandes empresas, e elas sempre tinham algum empreendedor por trás, algum empreendedor de sucesso, um cara que era um desbravador, e eu comecei a admirar essas histórias. Quando eu admirei essas histórias, eu falei assim, isso aqui tem um padrão. E esse padrão, muito provavelmente, ele pode ser aprendido. E eu sempre fui curioso, e eu vejo que a curiosidade faz parte desses empreendedores também, de entender o que eles faziam. E hoje o pessoal fala muito de modelar, mas eu queria entender o que eles fizeram, estudar e fazer igual. E aí eu comecei, aí abri minha primeira construtora, com 24 anos, quando ainda era residente, estudante de cirurgia plástica, e abri minha primeira construtora para empreender, e aí não parei mais. Muito legal, cara, muito legal. Eu acho que faz parte do empreendedor ter essa inquietude, essa vontade de crescer, essa vontade de progredir, de avançar. Agora,
rola um pouco daquilo, da família às vezes querer travar um pouco, falar, pô, mas você tá ficando doido, o que você vai mexer com isso? Tem certeza? Rolou isso com você também, Gustavo, ou não? Ah, várias vezes e até hoje. Até hoje. Vira e mexe, alguém me para e pergunta assim, Gustavo, mas não tá bom já? Né, Gustavo, você tem uma carreira médica de sucesso já tá estabelecido, por que você vai inventar isso? E aí, cara, eu acho que envolve duas coisas, né? Na verdade, hoje eu vejo mais uma terceira parte. A primeira é que eu tenho uma necessidade intrínseca de estar sempre me desafiando. Isso aí sempre foi meu e eu sempre gostei disso. A segunda parte é que se você olhar para os empreendedores, são aqueles que têm os melhores resultados financeiros. Claro, de uma empresa que dá certo, onde você consegue prosperar. E aquilo é o melhor investimento que você pode ter do seu dinheiro. Nada supera isso. Nem bolsa de valores, nem renda fixa, nem nada. E o terceiro hoje, que eu vejo, que é você mudar a vida de outras pessoas. Legal. Né? Então, o empreendedorismo, para mim, é o maior projeto social que existe. Uhum. Então, eu poderia muito bem estar no meu consultório, pego o meu dinheiro e ter colocado num banco. Eu não teria gerado nenhum emprego a mais com aquele meu dinheiro no banco. Hoje, com o empreendedorismo, eu gero diretamente mais de 80 empregos. 80 famílias que não teriam subsídios, a sustentação, o salário mensal, se nós não tivéssemos os nossos empreendimentos. Fora os outros, que a gente calculou 650 empregos indiretos que a gente gera. Uau! Mas essa segunda parte, que é o projeto social, impactar outras vidas, eu acho que uma coisa que também enobrece e é um motor para mim. Cara, muito legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho na minha cabeça um modelo bem definido, uma clareza muito grande, que os próximos médicos serão Uber. Eu vou te explicar por quê. A gente viveu a era dos engenheiros Ubers. E eu entrei nessa época. Eu fazia engenharia pela UNB. E na época a engenharia estava super em alta, né? 2010 ali aproximadamente, super em alta. Eu acho que era nessa época que você construía, inclusive. Uhum. E pouco tempo depois as obras acabaram e houve uma sobrecarga de engenheiros formados no mercado de trabalho, uma saturação. Vou fazer o quê? Uber. Hoje nós estamos na era dos advogados que são Uber. Tem mais faculdade de direito no Brasil do que no mundo inteiro se somar. Então hoje o advogado, se for Uber, ele ainda está bem. E eu falo que a próxima geração de Uber é a geração de médicos. Você concorda com isso ou não? Concordo. Por que, Gustavo? Vini, hoje o Brasil ele tem o maior número de faculdades de medicina do mundo já superou a Índia esse ano. Olha só. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos tem o dobro da população, ele tem 1/3 do número de faculdades de medicina que o Brasil. Então, e só esse ano já foram liberados mais de 200, tem na fila 200 vagas de medicina para abrir, faculdade de medicina, e só esse mês passado agora, esse mês atrasado de julho, foram 18 liberadas. Então, o número de vagas de medicina triplicou nos últimos 5 anos disponíveis. Então, a tendência é essa mesmo, do número de médicos ser tão grande que o mercado vai entrar num declínio muito rápido. E aí, automaticamente, quem não tiver capacitado, não tiver um diferencial, ou não olhar para isso com um olhar de empresário, com certeza vai virar assalariado, não vai ter oportunidade de... Essa pergunta é boa. Então, todo médico tem que ser empresário ou não? O que quer ter sucesso hoje, sim. Então, o médico que quer ter sucesso tem que virar empresário. O médico que quer ter sucesso, ele tem que virar empresário. Porque senão, ele vai estar na mão de outras operadoras, ele vai estar na mão de outros stakeholders, quem está no mercado. E aí ele vai ficar mais um no mercado onde você tem a lei da oferta e da procura. Se eu tenho muitos médicos e pouca demanda, naturalmente isso aí vai ficar mais barato. Cara, isso é muito louco, né? Porque antigamente a gente via a figura do médico como alguém já bem sucedido por si só. Uhum. Não importava a especialização, se ele tinha pós-graduação, mestrado ou não. Só de ser médico, pronto, já estava com a vida feita. E pelo que você está me falando, hoje em dia
não é bem assim. Não, hoje em dia isso tá já caminhando pro fim. Vou te dar um exemplo. Eu conversei com um médico recém-formado, que ele há 3 anos atrás, na época da pandemia, ele recebia R$ 1.200 por um plantão, numa cidade do interior, e os secretários de saúde geralmente ligavam para ele oferecendo para ele trabalhar. Depois de 3 anos que passou a pandemia, passou esse período, ele agora, a média de plantão lá é de R$ 700 e ele tem que procurar plantões. Não é mais ser procurado. O valor caiu e não tem disponível tantos plantões. Tá, mas o cara ele entra na faculdade, ele pensa assim, não, eu vou virar médico, eu vou ganhar bem, eu vou mudar a vida da minha família, mas quando ele se forma, a realidade no mercado de trabalho vai ser diferente. Só que esse cara ele não tem essa mentalidade empreendedora como médico. Talvez ele nem se veja nessa posição. O que você acha que diferencia o modelo de pensamento desse cara que é um médico, que entrou na faculdade pensando em ser médico, e esse médico que entrou na faculdade querendo empreender, como foi o teu caso, que já fez várias outras coisas? O primeiro deles, Vini, é ter a decisão, e aqui eu falo decisão correr atrás de não ser mais um nessa manada. O cara não pode querer ser só mais um. Não pode querer ser mais um. É. Se ele adotar a postura de que eu vou trabalhar e vou vender minha hora, ele tá fadado a perder renda. Quanto que esse cara vai ganhar? Hoje a média salarial do médico é R$ 17.000. R$ 17.000. Há 10 anos atrás era 34. 34. Tá só caindo. Tá só caindo. Caiu pra metade. Fora a inflação. Fora a inflação, os juros real negativo. Isso. Então ele tende a ser mais uma pessoa... eu gosto de... O Edson Bueno, dono da Mil, já falava isso. Que médico é igual sal, né? Branco, barato e disponível em qualquer lugar. Por isso que ele criou a Mil, por isso que ele ficou bilionário. Muito bom. Porque ele usava o médico como uma mão de obra barata. Se há 20 anos atrás ele já achava isso, imagina hoje. Muito bom. Então, o médico que não conseguir diferenciar, ele vai virar assalariado. Mas alguém pode virar agora e falar assim, pô, mas R$ 17.000 é um bom salário. É um bom salário, né? Você não deixa de ser um bom salário. Só que quando você imagina que o médico, ele demorou, em média, o médico para entrar na faculdade, ele demora 2 anos. Então, ele terminou o ensino médio, ele vai demorar 2 anos para entrar na faculdade. Ele entrou na faculdade, ele vai demorar 6 anos. Se ele fez uma residência mínima, ele gastou mais 3. Então, se você fizer uma conta, ele gastou 11 anos. 11 anos da vida dele para ganhar R$ 17.000. Para ganhar R$ 17.000. E trabalhando muito ou pouco? Trabalhando muito. Um médico, para ganhar R$ 17.000 hoje, ele tem que trabalhar em média 70 horas por semana. Um médico que não é empreendedor. Que não é empreendedor. E um médico que é empreendedor ganha quanto? Um médico empreendedor hoje, se ele adquirir as habilidades, o conhecimento e transformar isso em ação, ele ganha acima de R$ 100.000. Acima de R$ 100.000 mês? Mês. E ele trabalha mais ou menos? Menos. Que loucura. Trabalha menos, mais qualidade e atende o paciente que ele quer. Só que isso aí, Gustavo, que você está falando faz muito sentido para mim, porque são habilidades diferentes. Todos, quando saem da faculdade, têm a mesma habilidade de escrever um prontuário, fazer uma anamnese, descobrir o que o paciente tem, analisar exames e etc. Só que o que você está falando para mim é que o que muda o jogo dos médicos não é o que ele aprende na faculdade. Por isso não adianta ele ficar restrito ao conhecimento técnico. É isso. Um médico que fica preso no conhecimento técnico hoje, ele prospera dessa forma, ganhando R$ 100.000? Não. Eu gosto de falar que o caminho do médico de sucesso é igual um avião com 2 motores. Um motor aqui é da parte técnica, onde ele tem que aprender o prontuário, aprender a parte técnica fazer uma cirurgia boa, ter resultado. A segundo motor disso é a segunda turbina, é a parte de gestão e ser empresário. Se você tiver um avião com as duas, você vai mais rápido, mais alto e mais fácil. Agora, se você tiver só uma, você vai gastar mais energia, vai desgastar mais, vai forçar mais e a sua ascensão ela é mais lenta. E o que acontecia antigamente? O médico ele investia só na parte técnica e era suficiente. Porque ele poderia ser um cara bom técnico, tinha um pouco oferta de médicos, então isso era o suficiente. Boca a boca. O boca a boca.
e ele ia para uma cidade do interior, tinha poucos médicos, naturalmente ele ia ser bem remunerado por conta de uma lei da oferta e da procura. Hoje, como tem uma oferta muito grande, você já não tem mais essa facilidade. Então, o médico que trabalhar só a parte técnica, que é aquele que fala assim, em 5 anos meu consultório vai estar estável. Isso não existe mais. Né? Eu ouço ainda hoje, fala assim, você abre seu consultório, espera 5 anos, você vai ter sucesso. Isso acabou. Mas se você imagina que o sucesso vai ser natural e ao decorrer do tempo, né? vai ser natural, é isso. Natural, e o tempo vai trazer isso aí, é bobagem. Isso acabou. Se ele não trabalhar a parte de empresário, gestão, prospecção, vendas, marketing, acabou para ele, ele vai ser um assalariado. Então vamos lá, você falou que a carreira do médico hoje é um avião que precisa de 2 motores. O primeiro motor é a parte de conhecimento técnico, o segundo motor é o quê? Gestão médico empresário. Gestão de médico empresário. Qual que é mais importante? Os dois. Os dois, mas se fosse para escolher um. Eu tenho opinião, e eu vou falar minha opinião para a gente colocar na saia justa. Tá. Eu acredito que hoje, na era da internet, é muito melhor você parecer ser bom do que você ser bom de fato. E essa minha tese se comprova que tem muitos profissionais hoje que são piores tecnicamente do que quem está ouvindo a gente e tem muito mais resultado financeiro de quem está ouvindo a gente. Então, o parecer ser bom, esse motor aqui, se ele tracionar esse outro aqui, você não precisa nem ser você. Você pode contratar, inclusive, quem é bom. É isso. Então, hoje, o médico o médico profissional, qualquer pessoa que não se preocupar em parecer, não é nem só parecer ser bom, porque além dele parecer ser bom, ele tem que aparecer. A gente estava conversando aqui antes da gente iniciar nosso podcast, citando alguns cases de alguns players e etc e tal, e a gente chegou na conclusão de que é só ter gente. O grande segredo hoje é atração. Se a gente conseguir ter audiência, atração de pessoas, ainda que não conheçam a gente no primeiro momento, a gente consegue fazer, converter, convencer, persuadir. Agora, se eu não consigo ter a atenção das pessoas, o que me adianta ser tão bom assim? O médico que conseguir ser empresário, respondendo a sua pergunta, é aquele que vai ter tanto conhecimento sobre gestão, empresário, modelo de negócio, marketing, que ele vai ter que contratar o cara que é tecnicamente bom. Que é o que acontece na sua clínica. Que acontece na minha clínica. Então, hoje, eu contrato médicos para trabalhar para mim. E a questão é, quem vai ter maior sucesso a longo prazo, provavelmente é esse médico aqui que sabe mais gestão, modelo de negócio, que vai contratar outros médicos técnicos. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Quem você acha que ganha mais dinheiro? O ator da Globo, que é um cara famoso, que é muito bom técnico, ou o dono da Globo? O dono da Globo ele ganha mais dinheiro. Mas da onde vem a fama e da onde que todo mundo conhece? Da Globo? Pois é. Então o ator, muitas vezes, ele tem esse holofote, essa questão do ego, de aparecer ali. E às vezes ele até ganha bem. Mas muito provavelmente o dono da Globo, muito provavelmente não, certeza, que o dono da Globo ganha muito mais que o ator dele. Então você está me dizendo, em outras palavras, que o médico não precisa ser o ator da clínica dele? Não. Ele pode contratar um médico ator para ser o ator da clínica dele. Que é o técnico bom. Que é o técnico bom e ele ficar por trás gerenciando isso. É isso. E eu acho que isso que você falou, Gustavo, mata muito aquela objeção, aquela crítica, aquela dúvida, receio de mas eu não gosto de aparecer no Instagram, eu não tenho tempo para aparecer no Instagram, eu não tenho tempo para fazer isso, tal, não me sinto confortável. É basicamente isso que você está falando ou não? O que você pensa sobre isso? Eu acho que hoje a audiência e o celular, eles estão no nosso dia a dia e isso é inegável. O médico que conseguir aproveitar isso, ele está na frente de muitos outros colegas. Então, o médico, o papel dele como trabalhador do conhecimento e uma pessoa que quer ter sucesso, ele está onde a audiência dele está. Então, se você quer ter sucesso e se você quer progredir hoje em qualquer área da medicina, a parte de criação de conteúdo de audiência, ela tem que ser feita. Eu preciso aparecer sempre em vídeos? Não, tem várias outras ferramentas que você pode usar que você nem apareça, talvez.
Claro, o rosto sempre conecta mais e as pessoas gostam de ver o rosto. É por isso que hoje o João Adib, dono da CIMED, aparece mais que a CIMED. É verdade. Né? O Bill Gates tem na rede social, Elon Musk, Mark Zuckerberg, todos eles estão dando a cara para aparecer. Então isso é o desejável. Mas se isso vai acontecer, tem outras estratégias. Mas sim, a autoridade, a audiência é um fator importantíssimo para ter sucesso. Eu gosto de pensar assim, Gustavão. Se para ter sucesso você tem que quebrar uma barreira, e se você não quebra essa barreira, significa que você é menor do que ela. Então, se você tem um certo receio de aparecer, gravar stories, gravar vídeo, você não merece ter sucesso. Você não merece ter resultado. Porque é algo tão simples, tão bobo, tão pequeno, tem a capacidade de te travar e te limitar. Imagina quando vier a pressão maior de fato, né? A gente tem um case bem interessante aqui, que é da Dayana Godin. Ela, quando chegou aqui, ela estava devendo R$600 mil. E a primeira vez que ela gravou uns stories, ela nunca tinha gravado na vida. E ela me mandou uma mensagem chorando mesmo, assim, de soluçar, que tinha gravado o primeiro stories, etc e tal. E hoje a Day quebrou essa barreira, fatura cerca de R$500 mil por mês. Só na última semana ela fez mais de R$100 mil com a gente, com investimento de R$2.700 aproximadamente. Fez mais de R$100 mil. Mas ela quebrou essa barreira, ela quebrou essa resistência. Eu gosto de pensar que a prosperidade ela é algo natural, a gente fica travando ela o tempo inteiro. Porque, pô, você não tá disposto a pegar uma câmera e falar um negócio aqui? E aquela questão, né? Quem tem sucesso, ele faz o que precisa ser feito, né? Boa. Não é aquilo que eu gostaria de fazer, é o que eu preciso. Se eu preciso estar lá na frente da câmera, se você precisa para ter sucesso, fazer um vídeo, cara, qual que é o impedimento disso? Então, o adulto e quem quer ter sucesso faz o que precisa ser feito, não o que gostaria de fazer. Muito bom. E aí tem que analisar a fase que você tá. Nessa fase que eu tô, o que é necessário? O que eu preciso de fato? Porque às vezes a pessoa ela quer se colocar numa posição de uma fase que não é a dela. Ela não construiu nada ainda sólido para ficar só nos bastidores ali, por exemplo, e quer botar os outros para tocar o negócio. E aí é aquele empreendedor que ouviu, médico empreendedor ou qualquer outro empreendedor que ouviu falar de eu preciso sair do operacional. Eu tenho que sair do operacional. Ele não quer fazer mais nada. Só que será que ele está na fase realmente de sair do operacional? Essa é uma pergunta que é válida, né, Gustavo? É muito válido. Por quê? Primeiro, se ele não é bom no operacional, não adianta ele ser estratégico. Exato, boa. Boa, repete essa, Gustavo, essa eu gostei. Se ele não sabe fazer bem o operacional, não adianta ele ser estratégico. Porque ele não vai saber delegar, ele não vai saber ensinar e ele não vai saber verificar se está bem feito. Muito bom. Então, sempre que eu tenho algum desafio, por exemplo, de vendas recentemente, eu queria aumentar as vendas da minha clínica. E isso muitas vezes era deixado para secretárias e tal. Falei, deixa eu fazer isso aqui para ver se isso aqui dá certo. Testei, validei, tive sucesso. E aí eu dei um exemplo. Todas as vezes que a minha secretária fala isso aqui não dá certo, eu falo, mas eu sei que isso dá certo. Então você tem que ser, nem que seja para aprender, validar e depois você pode até delegar. Mas se você não é bom no operacional, não adianta querer ser estratégico. Muito bom isso. Eu gosto de pensar que a gestão é a extensão da nossa casa. Se na nossa casa a gente é displicente, se na nossa casa a gente não arruma nada, não organiza nada, não faz nada, a nossa empresa vai ser bem parecido com isso. E aí o que acontece? Esse cara, ele quer que alguém resolva esse problema dele. Só que, e aí eu vou citar um caso, inclusive meu. Eu acho que a maioria dos empreendedores tem um perfil dominante e influente. Ou gosta de falar ou gosta de fazer. Geralmente esses dois. E um é primo do outro. E quem tem um perfil dominante como eu, é muito de executar e quer fazer, e quer colocar em prática e tal, e etc. Só que quando olha para trás, tem uma desorganização enorme. Ele não é da organização, ele é da execução. Deixa que depois eu organize isso aqui. E ele depois não volta para organizar, porque tem essa dificuldade. Uma coisa que eu percebi é que se eu não melhorasse esse meu braço de organização, eu nunca ia ter o progresso. Porque eu sempre estava focado no progresso, vou crescer. Cresce, organiza, mas estava só cresce. Chega uma hora que não dá para crescer mais. Porque você não está organizado. Como é que você vai crescer mais se crescer é um problema?
Ah, mas é um problema bom, verdade, mas até que ponto você vai ter toda vez o mesmo problema? Porque o empreendedorismo chega um momento em que você tem que crescer e focar em eficiência no segundo momento. E a eficiência é a organização. Exato. Eu também tive esse problema. Eu era muito dominante, eu crescia e às vezes eu percebia que eu deixava muito dinheiro para trás, né? Então, por exemplo, num processo estava desorganizado, numa compra mal feita, num funcionário que ele ainda não produziu o que ele tinha que produzir. Então, tem uma hora que você tem que parar e olhar e se organizar até para você delegar. E se você não consegue delegar, você não cresce. E aí, se você não cresce, você estagna. Então, essa organização, ela tem que ser feita. E é um paradigma que eu vi que muitas pessoas têm mas eu sou assim, eu sempre fui dominante. Boa, E eu sempre... O meu jeito é esse. Eu sou assim. E aí? Cresci assim, a síndrome de Gabriela. E aí uma hora eu falei assim, não, mas se eu não aprender essas habilidades aqui, eu tô ganhando muito dinheiro, mas eu tô perdendo muito dinheiro. E aí eu comecei a entender um pouco sobre isso e comecei a me modelar, a me moldar para que eu fosse mais organizado. Porque eu entendia que se eu fosse organizado, eu podia chegar mais longe ainda. Era só isso que eu não gosto de ser. É pelo resultado. É sobre onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. E se para alcançar e chegar nesse nível eu preciso ser esse cara organizado, eu posso aprender a ser. Isso. Não que seja da minha natureza, mas eu posso aprender isso. Não existe nada tão complexo que o ser humano não possa aprender. Pô, tu faz cirurgia plástica, imagina a complexidade desse negócio. Mas qualquer um que pegar esse trem, ficar ali 5, 7, 10 anos aprendendo isso aí, uma hora ele vai aprender. Não tem como. A mesma coisa em relação à organização. Então, a gente não pode ficar preso nessa questão de o meu perfil é isso. O meu também é. Só que, eu até estava conversando com um time hoje sobre isso. Eu não conheço ninguém que é próspero e não é criterioso. Sim. Eu não conheço ninguém que é rico de verdade e não seja criterioso. Que não seja cri-cri com as coisas. Que não confira as coisas. Que não olhe o detalhamento das coisas. Às vezes, os colaboradores, né, uma cobrança um pouco mais nova, falam, nossa, mas tá cobrando demais, tá ficando chato já. É isso. Às vezes tem que ser chato mesmo. Porque esses caras são grandes, o nível de cobrança com que eles têm, principalmente daquelas pessoas que são diretamente ligadas à hierarquia, é absurdo. É surreal, porque precisa gerar resultado. E tem que ser criterioso. Você conhece alguém, Gustavo, que teve muito resultado e é desleixado, relaxado, que não faz conta das coisas, que não tá nem aí pra nada? Não. Foi uma coisa que eu comecei a olhar. Porque quando eu comecei a crescer muito, eu imaginava que era só eu ir na frente, que as outras pessoas iam vir atrás. E aí eu vi uma hora que não, que isso aí não dava certo. E se eu não... Aí eu tive contato com o Dr. Dyer, que foi meu chefe, e aí ele é um cara bem sucedido, e eu vinha de um hospital público que era totalmente diferente. E aí eu olhava ele fazer cada coisa, eu via aquele nível de detalhe, eu falei, cara, esse cara é muito grande. Assim, ele já tinha sucesso, ele já era um cirurgião plástico renomado. E se ele olha pro detalhe, quem sou eu que sou aqui começando, acho que eu não preciso olhar. E aí eu vi o nível de detalhe que ele olhava, o critério, a excelência em que ele fazia cada coisa. Então, assim, a padronização, o processo. Então, eu via que aquilo ali era um sinal de sucesso. E eu falei, eu tenho que ser desse jeito. E aí eu comecei a olhar que outros empreendedores de sucesso são assim. E se você for olhar, por exemplo, Silvio Santos, esses outros empreendedores também, eles começaram com uma característica dominante ou comunicativo, mas ao longo do tempo eles tiveram que aprender essas outras coisas. Então, por exemplo, para ser estável, ser padronizado, planejar bem as coisas, né, executar no detalhe. Então, tudo isso ele vai desenvolvendo e você consegue também para ter sucesso. Os caras falam assim, poxa, mas o Steve Jobs ele era um cara muito enjoado, era muito difícil de conviver com ele, etc e tal. Pô, o cara foi um gênio da tecnologia, um gênio do marketing, revolucionou a indústria dos telefones, computadores, e tu ainda queria que ele fosse gente boa? Porra, aí não dá, né? Não. As pessoas confundem, por exemplo, a figura do Silvio Santos que tá ali no palco, sorrindo, brincando com a plateia, etc e tal, no modo apresentador,
Hoje em dia os jovens falam na skin, né? Na skin apresentador e confunde com a figura do empresário. Na posição de empresário é completamente diferente. Eu vi aquele Lázaro do Carmo falando que o Silvio Santos ligava para ele todos os dias. Todos os dias. O Lázaro tava tocando a Jequiti e o Silvio Santos ligava para ele todo dia para saber o que foi feito, o que não foi feito, como é que tá sendo o resultado, isso e aquilo, botando pressão. E o cara tinha outras mais 34 empresas para administrar e todo dia ligava para ele. Às vezes o cara é dono de uma empresa só e ele não olha nem o caixa dele. Ele não olha nada, ele não tem processo, ele não tem agenda. E é uma coisa que eu aprendi muito com você, Gustavão, é a agenda. Porque você tem clínica, você tem pacientes. Entenda, o Gustavo tem uma clínica renomada em Brasília. Além de ter essa clínica renomada em Brasília, ele tem vários médicos que atuam nessa clínica renomada. Legal. Além de vários médicos atuarem aqui e ter que fazer a gestão disso daqui, que não deve ser fácil, ele ainda tem os pacientes dele, que tem que fazer a gestão desses pacientes. E ainda tem a Brás Sorvetes e a MedConnect ainda aqui, que faz a mentoria para outros médicos também, ensina outros médicos a faturarem muita grana. Se você não acessou ainda, não entrou em contato com a MedConnect, entra. Se você é médico, faz sentido isso daqui para você. E ainda tem uma outra série de coisas. Como é que dá conta de fazer tudo isso ao mesmo tempo? Aí você me falou, a agenda. Explica pra galera como é que funciona a tua agenda hoje, Gustavo. Então, eu gosto de... Eu recebo vários comentários, praticamente todos os dias, que as pessoas falam assim, como que você dá conta de fazer isso? A agenda deve ser muito difícil. E aí eu gosto de falar que ela é mais fácil do que todo mundo imagina. Porque eu tenho uma agenda, né? Então, a agenda, ela é o seu direcionamento. Se você não tem uma agenda, você é a agenda de alguém. Muito bom. Então, você que tem que colocar na sua agenda os seus objetivos e as ações que precisa para você chegar nos seus objetivos. E além disso, você tem também, eu separo em blocos. Eu gosto de blocos de tempo da minha agenda. Então, por exemplo, numa segunda-feira à tarde, eu separo para cuidar do financeiro da minha fábrica de sorvetes. Então, naquela segunda-feira à tarde, eu vou olhar para o financeiro e todas as ações e com quem eu preciso falar sobre o financeiro. Então eu vejo como estão os projetos, como estão caixa, como que tá os recebíveis, inadimplência, tudo isso eu olho naquele período. E já traço todas as ações durante a semana com a minha equipe para resolver aquilo. E aí eu vou olhar na semana que vem. Sexta-feira de manhã eu olho para o marketing da minha clínica. Então eu vou olhar todos os indicadores, aí é uma segunda etapa onde você processualiza isso. E o médico muitas vezes tem dificuldade. Cara, o que é processualizar isso? É na sexta-feira a sua secretária escrever uma planilha e deixar lá quantos pacientes você atendeu, quantas pessoas entraram em contato, quantos procedimentos você fez e quantos não fecharam. Se você pedir essas 4 informações para sua secretária, você processualizou, você sabe os indicadores da sua clínica e você já tem decisões a tomar baseado em dados. Isso é muito simples. Você tem que chegar na sexta-feira de manhã, tá na sua mesa esses dados. Então, isso é processualizar. Então, você estabelecer uma agenda do que você precisa e separar por blocos. E esses blocos, eles te dão mais clareza e do que você focar naquele momento, porque se você é atropelado pelas urgências, pelos incêndios que você tem que fazer, cara, você não prospera e você não tem resultado. Muito bom. Eu aprendi isso muito com você, Gustavão. Segunda-feira eu só cuido de coisas internas. Então é time, pessoas, reuniões individuais, reuniões de equipe, só nesse sentido. Terça-feira eu separo o bloco para conteúdo. Então eu sou um cara que preciso produzir conteúdo e para isso eu preciso estudar também. Então separo um tempo para isso. Quarta-feira é um dia em que eu cuido de vendas. Eu dou uma atenção super especial para vendas. Não significa que eu não faça isso nos outros dias. Eu posso fazer. Só que a minha atividade central, eu vou direcionar aquilo que vai me demandar mais tempo de vendas, por exemplo, quarta-feira. Quarta-feira eu vou marcar as melhores reuniões, para os melhores fechamentos, eu vou cuidar disso. Na quinta-feira já é um outro rolê, sexta-feira também no outro sentido. Quando eu fiz isso, parece que eu tirei um peso das minhas costas. Porque a gente começa a semana, parece que perdidão. Eu falo, cara, e aí você fica refém das reações. Me aconteceu isso, então eu tenho que fazer isso. Então tem que fazer isso. Então tem que fazer. Quando você pensa que não, você deixou passar coisas importantes. Você não planejou. Então esse lance da agenda, aprendi muito com você. Foi uma dica assim excepcional. Estruturei muito bacana.
E hoje a gente está tendo um cuidado muito especial aqui, Gustavão, com o nosso time. Uma empresa, 100 pessoas, é só um conjunto de tijolo. Não faz sentido. Todo CNPJ tem um conjunto de CPF. E se esse conjunto de CPF não estiver muito bem alinhado, você não consegue prosperar. Eu gosto de dizer que a responsabilidade financeira de uma empresa é única e exclusivamente do dono. Porque ele que contrata, ele que demite. Ele que treina, ele que delega. Agora, o resultado financeiro da empresa vai ser um somatório da capacidade de todas as pessoas que estão envolvidas na operação. Sim. Hoje, a gente tem um processo seletivo mais acurado e a gente tenta fazer... Tenta não, quem tenta é o capeta. A gente faz esse processo de encantamento interno muito forte. O endomarketing, né? Um marketing interno. A gente entende aqui na Catapulta que tudo é sobre vendas. O tempo inteiro a gente está vendendo. Tá vendendo uma ideia, tá vendendo um sorriso, eu aprendi isso com você também. Tá vendendo um cafezinho, tá vendendo a experiência. E a primeira pessoa que eu preciso vender é para quem tá do meu lado. São para os meus colaboradores. Então, eu saio daquela posição de pedestal, de eu sou foda, o empreendedor que tem a visão de todas as coisas, e eu me coloco numa posição de servidão e venda para quem tá no meu time. Como é que você lida isso, Gustavão? Tanto na tua fábrica quanto na clínica, como é que é essa parada de vender para os seus colaboradores? Você pensa dessa forma também? Pensa diferente? Eu penso completamente igual. Quando eu comecei a ser empreendedor, eu tinha muita dificuldade. Por quê? Porque todos os projetos eles estavam na minha cabeça. E eu sabia muito bem claro onde eu queria chegar, como seria, quais eram os passos. E até minha esposa reclama muito que eu penso muito rápido e às vezes eu não falo o que eu penso. Falo, não, é isso aqui, pronto, pai, já tô lá na frente. E eu tinha muita dificuldade por conta disso, por conta do perfil. E aí eu quando a empresa ela cresce muito, você começa a ter essa dificuldade. Porque quando é 2, você delega para um, para outro e está resolvido. Depois o papel do empreendedor, ele passa a ser a vender o projeto. E é igual você falou, você começa a vender o projeto primeiro internamente, né? Você tem que vender a sua visão para os seus colaboradores. Aonde nós vamos chegar? Como que vai ser daqui 5 anos? Se você não vende isso, quando eles tomam atitudes ou decisões que não condizem com o que você quer, você pode achar ruim, mas a culpa é sua. A culpa é sua, porque você não alinhou com ele a direção. Então, a primeira coisa que eu pergunto para os meus supervisores é: os seus colaboradores, eles sabem quais são suas metas? Se ele não souber, tá errado. Ele sabe o desafio que você tem que cumprir? Ele sabe aonde você quer chegar no seu departamento? Porque se ele não souber, você não tem o direito de cobrar dele. Então, para a minha empresa, para a clínica, para a fábrica, para o MedConnect, cara, se eu não tiver uma meta clara onde eu quero chegar... E não, a segunda parte é comunicar, cara, não adiantou nada. Então a primeira coisa é vender para os seus colaboradores. Depois eles vão vender para as outras pessoas, seja de tipo de vendas, seja do marketing, seja do financeiro. Todos eles têm um caminho a ser seguido no norte de direção. Muito bom. Quando a gente fala de venda, eu gosto de pensar assim, quem fala mais vende menos. Então se eu quero vender para os meus colaboradores, primeiro eu tenho que ouvir. Então eu tenho que saber fazer pergunta. E às vezes eu já tenho a resposta na ponta da língua porque eu maquinei, já pensei, estruturei tudo. Mas eu pergunto, deixa eles falarem. Questiono, elogio, coloco lá em cima, mas não é nada daquilo. E aí eu venho com a ideia que eu pensei. E cara, olha, analisa isso aqui, ó. Aí todo mundo fica, caramba, é mesmo, faz sentido. Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso, vamos fazer e tal. E aí já começa a entrar todo mundo começa a entrar naquela pilha danada de querer fazer o negócio acontecer. E eu acho que isso é uma das partes mais que me encantam no próprio empreendedorismo. Você conseguir ativar a energia das pessoas que estão à sua volta. Quantas vezes, Gustavo, a gente entra numa clínica de um médico e parece que na verdade é um necrotério. Porque tá tudo morto, amigo. A energia tá lá embaixo. Você não precisa me falar nada. Eu já sei que o resultado financeiro daquela clínica é horroroso. Porque venda energia, você sente, amigo. Você sente. Aqui a gente tem a cultura de que toda vez que a gente faz uma venda, um tipo de venda a gente toca alguma coisa diferente. Então se são vendas menores é um sino. Se são vendas maiores é
É uma buzina daquela de gás, sabe? E o tempo inteiro toca o sino, o tempo inteiro toca o sino. E é incrível, porque quando toca o sino, parece que reativa todo mundo e todo mundo comemora, entra no nível de celebração nessa frequência e vai todo mundo pra cima. Eu sei que talvez não seja interessante colocar esse procedimento do sino numa clínica de estética, né? Uma clínica médica. A pessoa foi lá, tá fazendo um silicone lá, se bem que ela vai estar sedada, né? Ela tá batendo assim. Não. Mas como é que os empreendedores eles podem fazer isso, Gustavo? De tentar elevar a energia, o clima, as pessoas, para ter uma energia positiva no ambiente? Como é que você faz isso lá na Renoir, na Braçovetes, no MedConnect? Primeiro, Vini, ter uma meta bem clara. Eu estou repetindo, mas é muito básico. E eu tenho certeza que 90% dos médicos que estão ouvindo aqui, eu chutaria 95%, não tem uma meta dentro da clínica. Então, você ter uma meta e comunicar essa meta, você já direciona todo mundo. Vou dar um exemplo. Em junho, a gente estava passando por um desafio, até ali dia 12, 13, provavelmente a gente não ia bater a meta de junho, de vendas dentro da clínica. E aí a minha secretária chegou assim, Gustavo, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não vai bater meta, isso dia 12 ou 13. E ela já estava preocupada com a meta do final do mês. Uhum. Por quê? Porque era aquele clima onde você estabelece uma meta, uma direção e todo mundo vai para aquilo. E ela falou assim, vamos fazer uma ação, vamos chamar isso, vamos fazer um dia do Ultraformer. Eu falei, é isso, Ultraformer Day. E aí nós criamos o Ultraformer Day. Aquela venda lá mudou o rumo da meta e a gente conseguiu superar a meta de junho. Eu lembro que você falou que em um único dia você vendeu tipo 80 mil reais. 80 mil reais. 24 horas. 24 horas. E aí, por conta dessa sugestão dela, nós criamos esse Ultraformer Day, que foi um dia do aparelho, e nós vendemos 83 mil reais nesse dia, por conta dessa ação dela. Por quê? Porque ela estava engajada nisso e ela veio me cobrar, não fui eu que fui cobrá-la. Muito bom. Ela que trouxe. E aí, como você faz isso? Através de rituais. A gente faz isso através de ritual. Por exemplo, o ritual de estabelecer a meta no começo do mês, o ritual de avaliar essa meta no final da semana, e a terceira é celebrar as conquistas. Então, se você não tem esses 3 rituais que são simples, cara, você já começa atrasado. Então, por exemplo, no começo do mês, estabelece a meta e comunica para todos. Qual a dificuldade disso? Nenhuma. Você chama todo mundo lá na sua sala e fala assim, qual a meta do mês? Eu falo assim, eu tenho a minha ideia, mas geralmente eu deixo eles falar. Boa. Porque se eu colocar uma meta e ela for puxada, eles podem falar que eu que estabeleci a meta estava errada. Então eu deixo para eles. Então eles trazem, geralmente, é até maior do que a minha. Isso aconteceu aqui esse mês. É. Eu deixei a galera, qual que seria a meta desse mês, galera, e tal. Teve gente que falou que era ainda superior àquilo que eu tinha pensado. Eu falei, caramba, será que eu que tô pensando pequeno? Eu até me questionei nisso, sabe? E aí você deixa eles engajarem. A segunda no final da semana, você tem que estabelecer pequenos marcos que aquela meta ela vai ser atingida. Então, vou dar um exemplo. Se você tem 100 mil reais de meta, cara, cada semana você tem que ter 25. Se nesse primeiro quarter ali, que é a primeira semana de 25, você não bateu, semana que vem você já tem que fazer alguma coisa para chegar nos 50, senão você vai estar atrasado. Então, assim, fazer semanalmente você vê a sua meta. E o terceiro, bateu a meta, comemora, não bateu, chama todo mundo para replanejar. E aí você cria aprendizado, e esse aprendizado vai servir para o mês seguinte. Muito bom, muito bom. Agora, beleza, estabeleceu essa meta, tem esses rituais e tal, mas a energia da galera ainda tá baixa. O que faz? Eu creio que a energia baixa, ela acontece por 2 motivos. Primeiro, remuneração financeira e remuneração emocional. Boa. Remuneração financeira todo colaborador tem que ter comissão. Se você que é empreendedor, você trabalha pelo seu resultado, ou seja, você ganha mais se a sua empresa faturar mais, por que seu colaborador tem que ser diferente? Por que ele tem que ter um salário fixo? Porque todo mundo pensa no esforço versus remuneração. Pensa o seguinte, a minha secretária ela ganha R$ 1.500 para atender 20 pacientes. Se você falar assim, não, nós vamos atender 40 pacientes e ela ganhar os mesmos R$ 1.500, por que ela vai trabalhar mais? Por que ela vai estar feliz? Muito bom.
ela não vai estar feliz. Ah, é a obrigação dela. Para de bobagem. Todo mundo trabalha por um resultado maior. E a sua secretária vai ser diferente? Não vai. E aí, então, você dando mais trabalho para ela não remunerar, ela não vai gostar e não tem motivo para ela trabalhar. Agora, se ela atender 20, ela ganha 1.500. Se ela atender 40, ela ganha 2, naturalmente ela vai trabalhar. Então, essa é a parte da remuneração financeira. A segunda é a remuneração emocional. Cara, se ela ser bem tratada, ela ser ouvida, igual você falou que você faz, ela ter uma direção. As pessoas, elas querem, você principalmente que está ao nível acima, ela quer uma direção, porque para você, para ela, você é uma referência. Porque você é o dono, você tem mais conhecimento, você tem mais dinheiro, você tem mais oportunidade, você teve uma visão diferente e todo mundo quer ser mentorado por alguém de sucesso. É verdade. Todo mundo, cara. Todo mundo quer ter um pai ou uma mãe, fala assim, filho, vai nessa direção. E dentro da empresa, você é essa figura. Cara, a minha carreira, se alguém puder dar dica pra mim de eu chegar num lugar melhor, eu quero. Você quer ouvir. Você quer ouvir. Sim. Então, quando você trabalha pro funcionário ter sucesso, cara, você muda essa energia. Perfeito. Eu acredito, Gustavão, que também exista, complementando tudo que você falou, concordo 100%, só trazendo uma contribuição, que existe o perfil ideal do colaborador. A gente está acostumado a discutir o perfil ideal de cliente, né? Quem que eu quero atender, o cliente que tem o meu bolso, o meu perfil, o que ele faz. Mas e o perfil ideal do colaborador? Às vezes você está colocando alguém que é analítico e planejador num cargo de vendas e ele sofre ao fazer uma venda. Ou melhor, não é nem ao fazer a venda, é oferecer o produto. Porque não é do perfil dele, ele pode aprender. E você pode capacitar ele nesse sentido. Hoje a minha melhor vendedora tem um perfil planejador que antigamente não olhava no olho das pessoas. E hoje ela vende até avião caindo. Ela é muito boa nisso. Mas não tinha esse perfil. Foi necessário um treinamento e foram anos, né? Tá comigo há 8 anos praticamente. Desde o início da nossa empresa, tá com a gente já pivotou uma única vez e tá com a gente até hoje. Então, assim, foi necessário um treino. Só que treinar demora e dá trabalho. Às vezes, nem sempre você pode perder esse tempo treinando essa pessoa. Às vezes faz mais sentido você trazer uma pessoa mais pronta. Como é que traz uma pessoa mais pronta? Eu ouvi algo muito interessante, eu quero compartilhar aqui e até ver sua opinião. Às vezes você consegue trazer uma pessoa mais pronta para a sua empresa pagando um fixo alto e variável baixo. Porque nem todo mundo tem perfil de empreendedor. Qual é o perfil do empreendedor? Maior risco, maior ganho. Ah, não, então eu vou pagar aqui um fixo baratinho e aí a comissão eu vou pagar mais alto. Eu vi um cara falando isso esses dias. Um empresário aqui de Brasília falando isso. Não, eu não pago nem fixo. Eu só pago comissão. Falei, então você tá deixando dinheiro na mesa. Porque se essa galera toda tá trabalhando só por comissão e tá conseguindo fazer esse tanto de venda que você tá fazendo aqui, não é mérito deles não, é porque a sua empresa já é muito boa, o nome já é muito bom, então venderia ainda que outras pessoas tivessem a metade da competência que esses aí têm. Não é porque eles são bons. A sua empresa, a sua marca que é muito boa. Então faz mais sentido fazer o quê? Paga um fixo alto para esse cara e um variável pequenininho. Exemplo, Apple não tem comissão. Microsoft não tem comissão. Os caras só ganham fixo, mas o fixo que eles ganham é um fixo alto, que dê pro cara se sustentar e ter uma vida legal. O que você pensa sobre isso, Gustavão? Eu vejo que parte eu concordo, mas uma parte eu vejo que, por exemplo, se você tem um nível de maturidade alto do cargo, essa pessoa ela pode vir por um fixo alto e uma comissão baixa. Porque ele entende que aquele jogo ali, ele precisa entregar muito mesmo que o variável dele seja baixo. Agora, se é um perfil onde a maturidade do seu time ainda ela não é boa, e você tem que ter um crescimento, um ritmo maior para aquilo, eu vejo que muitas vezes o fixo mais baixo e uma comissão alta, dependendo desse cargo, ele faz sentido. Por exemplo, para vendedor. Eu sempre gosto de um fixo não tão alto e uma comissão mais larga, que eu acho que isso dá resultado. Mas se alguém que tem um conhecimento específico muito importante,
é um conhecimento técnico e o perfil não seja um perfil de muito risco, aí o fixo ele faz... Mas você não acha, Gustavão, que isso está mais atrelado... Não estou discordando de você, não. Estou criando uma discussão, né? Você não acha que isso está mais atrelado à maturidade da empresa do que do cargo? Porque às vezes a empresa já construiu tanto nome que para vender ela não tem esforço. Uhum. O esforço está mais no branding, no marketing. E não na ponta do vendedor. Então esse cara ele praticamente não vai ter tanto risco assim. E aí, em contrapartida, quando a empresa está começando, ela tem muito risco, porque ninguém conhece, não tem os processos bem definidos, não tem tantos cases assim, não tem tanto know-how no mercado, as pessoas não têm essa atração. E aí talvez faça muito sentido, refletindo aqui agora contigo, pensando, faça muito sentido ter um risco dividido ali com o vendedor e deixar esse negócio tocar dessa forma, né? Porque a minha folha, o meu custo fixo vai bem baixinho, né? E aí se vender bem, todo mundo fica feliz. Se vender mal, putz, tá todo mundo mal, né? Talvez não faça mais sentido nesse caso, Gustavo. Faz, por exemplo, mas quando a empresa ela tem uma maturidade alta, ela é referência no mercado, aí até o fixo pode ser baixo. Vou te dar um exemplo. No Google, a média salarial deles, do fixo, é até menor que a média do Vale do Silício. É mesmo? É. Por quê? Porque eles têm um branding e as pessoas vão lá mais para ter aquilo no currículo, para ter aquela experiência Google, para aprender do que o salário fixo em si. Então, empresas como Apple, como Google, outras do Vale do Silício, que já estão renomadas, elas atraem colaboradores mais pelo que elas têm a oferecer como conhecimento, status, do que como salário. Então, o salário deles é até menor. Então, provavelmente é isso. Se você chegar... vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma loja de tratores. Um trator que é uma John Deere, onde você tem lá todo... Já se vende automaticamente. Automático. Então, provavelmente, até o salário do vendedor vai ser fixo, mas o salário mais baixo, mas aquilo é garantido. Saquei. Então, para o empreendedor que está começando, eu começaria com um fixo baixo e uma possibilidade de um ganho alto. Não, e às vezes até 100% variável. 100% variável, que não é fácil encontrar boas pessoas que topam 100% variável, né? É difícil, é um desafio. E aí o que acontece? Vai fazendo um teste. Vai fazendo um teste. Contrata um time num formato, outro time em outro formato e pode ir vendo ali o que faz mais sentido. E depende muito também, igual você falou, do perfil da pessoa. Porque tem pessoas que preferem às vezes ganhar menos, mas manter aquele salário fixo ali, do que ter a possibilidade de ganhar mais, mas com risco alto. Então, em determinadas áreas, muitas vezes, isso é mais difícil de você achar. Você não vai encontrar um analista financeiro que o cara queira risco. Né? Ele quer ser mais estável possível. Ainda mais esse cara que vai olhar todos os seus números, né? Ela fala, meu irmão, caramba, esse mês aqui não vai dar não. Tem que pagar as contas. E aí você, empreendedor, tá lá, não vai dar, e dia 31, pum, faz uma venda, bate meta. E ele não pode... E o analista financeiro não entende isso, né? O analista financeiro que tem esse perfil mais cartesiano, ele vai falar, meu irmão, tem como não, é impossível. E o empreendedor tá lá, não, vai dar, eu tenho certeza. Certeza, já aconteceu isso mês passado, mês retrasado. E outra coisa ele também não pode arriscar seu dinheiro, né? Então ele tem que ser o conservador ali para segurar o seu caixa. Então depende muito de perfil também, né? Do que você precisa para aquela área. Muito bom, Gustavo. E o que você percebe que a galera mais comete erro, assim, se fosse listar aí top 3 aí dos erros na hora de empreender de fato? Vini, eu acho que a parte de empreender que eu vejo principal é não dar foco no comercial. O vendedor de vendas. O empreendedor que ele não tem a cabeça 70%, 80% do tempo dele focado no comercial, ele não vai ter sucesso. Não adianta ele ter um produto bom, não acredita ele ter uma marca boa, um marketing bom. Cara, se ele não focar no comercial, ele não vai ter resultado. Não adianta. Muito bom. Então, primeira coisa é vendas. Então, até pro médico, para qualquer pessoa que tem, cara, seu foco tem que ser vendas, né? Eu acredito. Eu vou ser vendedor. Eu acho que você tem que ser o melhor vendedor da sua empresa. Mas você tem que olhar para aquilo todo dia. O que eu estou fazendo de ação para trazer mais paciente? O
que eu estou fazendo de ação para converter mais paciente? O que eu estou fazendo para vender mais produtos? O que eu estou fazendo para vender mais para os mesmos pacientes? Então, o que eu faço para trazer novos clientes desses pacientes que já compram de mim? Então, primeira coisa é essa. Ter essa veia de venda. A segunda é achar que já sabe tudo. E isso é mais comum do que a gente imagina. Principalmente o médico. O médico, muitas vezes, ele é muito resistente a abrir conhecimento para as outras áreas e ele acaba tendo a síndrome de que eu sou bom, tecnicamente isso aqui está resolvido, né? E a terceira, eu olharia para pessoas. Legal. Muito Se você não olha para a sua equipe e ela não é boa, você não vai ter sucesso. Ô, Gustavão, eu acredito que qualquer empreendedor ficaria muito rico se ele fizesse só duas coisas. Abrir as torneiras e fechar os ralos. Só, não é nada. Abrir a torneira é o quê? Múltiplos canais de vendas. Cara, eu tenho que ter vários canais de vendas diferentes, ainda que seja para vender o mesmo produto. Mas eu tenho que estar abrindo toda hora um novo canal de vendas. Uma vez eu ouvi de um cara falando assim, cara, primeiro você masteriza um canal de vendas para você partir para o próximo. Eu não acredito muito nisso. Por quê? Eu não masterizei esse canal, mas eu já estou razoável, eu estou regular, eu estou bom nesse canal de vendas. Já posso para o próximo. Porque se eu tiver esse regular, esse regular, esse regular, esse regular e esse regular, é uma fortuna. Então eu não preciso ser excepcionalmente excelente em um único canal de vendas. Eu tenho que ser bom, regular. Dominei aqui o básico. Já estou fazendo, já está pingando. Legal, vou pro próximo. Quanto mais canais de vendas eu abrir, mais dinheiro vai entrar. E muitas vezes aquele canal que você está ralando muito... Nem é o ideal. Não é o melhor canal de vendas que você vai ter. Testou. Exato, porque você não testou os outros. Como é que você vai descobrir se esse é o melhor de todos? Né? E aí o próximo passo, fechar o ralo. Fechar os ralos significa cortar custo. Cara, o que eu tô tendo de custo aqui? E aí eu olhar financeiro, que o dominante muitas vezes não tem. Vai lá e olha as vendas. Não, estamos vendendo. Não, se tá entrando dinheiro, a gente se preocupa não. Empresa que tem dinheiro entrando não tem problema. Vai nessa. O brasileiro mais rico, Jorge Paulo Lemann, costuma dizer que custo de empresa é igual unha. Você tem que estar cortando toda hora, o tempo inteiro, toda semana você vai ter que cortar. Parar e cortar é o quê? Analisa. Olha a fatura do cartão da empresa. Olha as saídas da empresa, o que está saindo. Às vezes o empreendedor está gastando mais na pessoa física dele do que na empresa. Inadmissível um negócio desse. E você pode olhar, por exemplo, muitas vezes, é na pessoa física e na pessoa jurídica, por exemplo. Você vai contratando muitos serviços recorrentes, que é muito comum. Sim. Se olha na pessoa física, por exemplo, TV por assinatura, né? Netflix da vida. Tem só 15. O cara tem 15 e não assiste nenhum durante o mês. Exato. E aí é que lá vai consumindo a renda dele. Da empresa a mesma coisa. E ele olha assim, não, pô, mas é só R$127. É só 97, é só 69, é só 49. Quando vai somar tudo, dá 3 mil, 2 mil, 1.500. E aí, na empresa, a mesma coisa. Por exemplo, algum serviço que você está consumindo ali que você não usa, por que você não cortou ainda? Por que você não reviu aquilo? E aí você renegocia e vai. Toda vez você tem que fazer isso aí. Cara, só pra você ter uma noção, Gustavão, a gente analisou aqui esse mês, por exemplo, passou, a gente gastou mais de R$2.000 com uma determinada plataforma de WhatsApp. Só que essa plataforma ela custa 297. Como é que de 297 você gasta 2.000? Pô, tem alguma coisa errada. Alguém não olhou pra isso. E acabou queimando dinheiro. Porque tá ali, você olha, não, é 250, é 300, aí você paga aqui agora, semana que vem e tal. 250 por semana dá 1.000 no mês. E você nem percebe, porque é um valor pequeno, você não se importa. Aí entra naquilo que a gente estava falando anteriormente. Todo empresário de sucesso é criterioso, é detalhista, ele faz conta, ele olha, ele vai lá no detalhe. Às vezes ele não está pronto para aquele momento fazer aquilo, porque não está na agenda fazer essa atividade. Mas ele vai ter que parar em um determinado momento e fazer essa análise. E ele tem que achar os ponteiros que mudam o resultado dele, né? Então, muitas vezes, é aquela regra do 80-20. O que é as 20% das coisas que eu preciso fazer que vai mudar 80% das coisas? E aqueles detalhezinhos ali, muitas vezes, é um canal que você muda a conversão de 10% para 20%. Eu vou dar um exemplo. O mais comum que eu vejo é dos empreendedores médicos, fala assim, eu tenho baixa consulta. Aí você vai ver a taxa de conversão da secretária. Cara, é 8%.
cada 100 pessoas que entram em contato com aquela secretária, só 8 viram consulta. E aí, como é que você vai fechar 10 consultas? Como é que você vai fechar 10 cirurgias? É impossível. Sim. Se você faz 8 consultas... Aí eu falo assim, não, vamos melhorar seu script de atendimento, vamos passar para aquilo. Para esse outro modo aqui, responde desse jeito. A sua secretária tem que fazer isso. Se muda de 8 para 16, para 20, cara, você dobrou seu faturamento. Vem com essa tela mudando. Muito bom. Moçada, o Dr. Gustavo tem horário aqui. Quero agradecer, Gustavão, mais uma vez. Muito obrigado por tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanta contribuição aqui no All In Podcast. Deixa um recado final aí para os médicos, para os empreendedores, para quem está assistindo a gente. Bom, primeiro agradecer, Vini, eu acho que é uma oportunidade imensa poder falar um pouquinho para todos os empreendedores, em especial para os médicos. Um recado que se eu pudesse ter recebido esse conselho há 20 anos atrás, quando eu comecei, esteja perto de pessoas que tenham sucesso. Você tá nesse ambiente onde as pessoas estão prosperando, que elas podem contribuir com você, é o que você precisa fazer. Então, se você está num ambiente onde todo mundo reclama do convênio, todo mundo reclama que a medicina só está piorando, todo mundo reclama que as pessoas não valorizam o seu trabalho, você está no ambiente errado. Mude de ambiente de forma intencional, porque isso vai mudar seu jogo. Isso vai te trazer energia, conhecimento, e eles vão te dar um norte e um caminho. Então, se você está nesse ambiente, saia dele imediatamente, porque eu precisei fazer isso, e hoje, graças a Deus, eu estou perto de pessoas tão boas como o Vini, mas o ambiente vai determinar o seu sucesso, e você pode controlar ele sim, então faça isso. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um episódio do All In Podcast. Você pôde aprender hoje com o Dr. Gustavo Guimarães, cirurgião plástico e sócio proprietário da Braço Sorvetes. Siga ele nas redes sociais, deixe seu comentário, curta o nosso vídeo, esse nosso podcast, episódio de hoje. Comenta aqui embaixo o que você tirou de mais sacada, o que foi de mais importante nesse episódio e compartilha com outros empreendedores que estão apostando tudo, mesmo contra as probabilidades. Um grande abraço, nos vemos no próximo episódio.